Leitura Bíblica Anual, leitura de número 119 de 261, e hoje leremos o Provérbios 24, Provérbios 25, também leremos Salmo de número 41 e o primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 2. Provérbios 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a boca. Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Livros que estão destinados à morte, e salvos que são levados para a matança se os puderes retirar. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce, ao teu paladar. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma, se a achares haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração. Para que o Senhor isso não veja, e seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios. Porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. Porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína deles quem a conhecerá? Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que o repreendem haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Prepara fora a tua obra e apronta-a no campo, e então edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganarias com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que, tendo eu visto, o considerei, e vendo-o recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 25. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Para a altura dos céus, e para a profundeza da terra, e para o coração dos reis, não há investigação alguma. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Não te apresses a litigar, para depois, ao fim, não saberes o que hás de fazer, podendo-te confundir o teu próximo. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubras o segredo de outro, para que não te desonre o que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo.
Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Retira o pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre salitre. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça e o Senhor tu pagará. O vento norte afugenta a chuva e a língua fingida a face irada. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. Como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Comer muito mel não é bom. Assim, a investigação da própria glória não é glória. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs. No seu coração amontou a maldade. Em saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me aborrecem murmuram a uma contra mim imaginam o mal, dizendo, uma doença má se lhe pegou, e pois que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim, e levanta-me para que eu lhes dê o pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. 1 Tessalonicenses 2. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis,
de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavras de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos o impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo.